Você sabe a diferença entre o que um cientista de dados faz, um engenheiro de dados ou analista de dados faz, qual é seu papel, quais são suas habilidades? E um analista de BI, onde é que entra dentro desses quadros? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Então, pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo. Quem fala aqui é Juraci Almeida. E hoje a gente vai conversar sobre alguns papéis que estão sendo bastante solicitados dentro do mercado, que são os cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados, e também conversar sobre o papel do analista de BI dentro dessas novas atuações que o mercado está identificando como carreira, certo? Então, vamos começar. Bem, primeiro de tudo, vamos saber quais são as responsabilidades e ferramentas de um cientista de dados. Então, o cientista de dados ele é conhecido também como aquele profissional solucionador de problemas analíticos. É aquele que vai desenvolver e testar hipóteses para soluções lideradas por dados. Esse profissional ele sabe como construir modelos capazes de realizar predições ou associações de dados ou identificar anomalias. Esses são modelos que utilizam de algoritmos ou técnicas de aprendizagem de máquina que podem, por exemplo, sugerir ao usuário a compra de um novo item na aquisição de algum dentro do site. Então, o usuário está ali adquirindo uma TV, o próprio sistema sugerir a aquisição de um suporte para a TV e isso ser sugerido a partir de um modelo que foi construído pelo cientista de dados. O cientista de dados, utilizando as técnicas de aprendizagem de máquina, ele consegue desenvolver essa função e essa função automaticamente ser chamada e utilizada em sistemas de e-commerce, por exemplo. Ele pode também realizar predições para identificar se um cliente é um cliente com melhor poder de pagamento ou pior ou menor poder de pagamento diante de um empréstimo, por exemplo. Enfim, o cientista de dados é esse profissional que vai conseguir escavar melhor, explorar o dado de uma forma mais profunda. Por isso é um profissional que está sendo tão requisitado dentro do mercado. É aquele profissional que tem um valor agregado, uma skill bastante alta e que o mercado está solicitando, pois isso pode resultar em maiores lucros para a organização ou minimização de prejuízos a partir do uso desse profissional. Por isso essa grande demanda sobre cientistas de dados. E quais são as ferramentas que o cientista de dados sabe? Normalmente ele é muito bom em linguagem de programação, utilizando Python, utilizando R, utilizando a linguagem SQL, conhece muito bem estatística e álgebra linear para a construção desses modelos. Então, a partir desse conhecimento, ele vai conseguir observar o dado e explorar características que aproximam os dados e assim facilitar a construção de um modelo. Ele sabe desenvolver aprendizagem de máquina, utilizar de algoritmos, também conhece de soluções mais recentes, desenvolve isso em soluções na nuvem, como a Azure, utilizando o Databricks, utilizando estruturas para armazenamento de grandes dados. O cientista de dados vai trabalhar com muitos dados. Então a gente está falando de Hadoop, de Spark. Então esses são conhecimentos que o cientista de dados normalmente tem. Outro profissional também bastante requisitado nos últimos anos é o engenheiro de dados. Ele é aquele profissional que irá desenvolver o processamento em grandes escalas de dados. É o responsável por coletar os dados que estão em áreas externas da organização, em diversos formatos, e que são entregues ou no modelo stream ou no modelo lote. Então o engenheiro de dados ele vai ter essa capacidade de construir rotinas para coletar esses dados externos que estejam no formato CSV, Parquet, que estejam em um Hadoop, utilizando um Blob como modelo de armazenamento. Vai utilizar de soluções que realizam esse processamento desses dados, E aí falamos de Spark, falamos da própria linguagem Python, do SQL. Então ele vai ter condições de coletar e preparar os dados para uso muitas vezes do cientista de dados, que
vai precisar desse dado, mas ele não vai ser responsável por coletar esses dados espalhados. Quem faz isso é o engenheiro. E ao final do uso desse dado, esse dado que foi coletado pelo engenheiro e modelado pelo cientista de dados, de certa forma, ser utilizado pelo analista de dados. Então o engenheiro de dados está aí nesse meio propiciando isso, certo? Então, como já disse, o engenheiro de dados ele vai utilizar de soluções como o Data Factory, o próprio Databricks, o Glue, o Hadoop, o Spark, conhece SQL, conhece Python, conhece R também. E trabalha muito com armazenamento e processamento de grande escala, né? E aí falamos de Big Data, ok? E o terceiro papel que nós estamos falando aqui nesse vídeo é o analista de dados. Esse é o cara que vai estar ali construindo visões para que o usuário obtenha os insights. É ele que vai transformar os dados que estão ali armazenados em diversos formatos, que foram preparados, em gráficos, em indicadores, em KPIs, em uma estrutura que o usuário ele consiga interpretar e dali tomar uma melhor decisão, entender como estão se comportando os assuntos da sua organização, através de gráficos de barra, através de interatividade, utilizando as diversas ferramentas para isso, né, como o Power BI, o ClickView, a própria linguagem SQL para auxiliar na construção desses dashboards. Então o analista de dados vai ter esse papel. E o analista de BI, onde que entra dentro dessas carreiras que nós tanto visualizamos? Então o analista de BI, ele é um profissional que ele entende também dos dados, ele consegue identificar métricas de negócios, consegue formatar indicadores para que o gestor tome decisões. É um profissional que sabe fazer uma modelagem dimensional, ele sabe construir um processo de ETL, ou seja, um processo de carga, ele sabe capturar dados que estão espalhados e formatar esses dados. Ele consegue também escrever consultas, sabe gerar insights, preparar painéis, dar suporte aos usuários. Então, os usuários que têm dúvidas sobre os painéis construídos, sobre os indicadores que estão ali, o analista de BI também sabe dar esse suporte, certo? E para realizar tudo isso, ele passa por uma série de ferramentas, né? Conhecimentos que normalmente o analista de BI tem. Então nós falamos em ferramentas como o RWin, uma ferramenta de modelagem, o Power Center, Pentaho, o Talend, uma ferramenta para construções de cargas, né? Para ETLs, coletando dados e preparando esses dados. O uso do SQL Server BI, né? Falando aí do Analysis Services, do Integration Services, o ODI, uma ferramenta de ETL da Oracle, o OBE, MicroStrategy, Cognos, próprio Power BI, ferramentas de visualizações de dados, apresentam os insights dos dados para que o gestor tome melhores decisões a partir desses insights, que são construídos pelo analista de BI também. Então veja que o analista de BI ele acaba perpassando, né, por algumas responsabilidades e atribuições que envolvem mais de um papel que nós vimos anteriormente, né? Um pouco do engenheiro de dados, realizando o ETL, preparando esses dados, e um pouco do analista de dados, né? Construindo visões, né? Gerando esses insights, dando esse suporte ao usuário no entendimento do que os dados significam. Então, por isso que eu considero que essas habilidades e responsabilidades do profissional de BI, ele é um mix, né? Das habilidades e responsabilidades do engenheiro de dados e analista de dados, pensando principalmente em dados estruturados, ok? É essa a diferença, a grande diferença desse profissional, né, que ele vai atuar muito com dados estruturados, beleza? Então, era sobre isso que eu queria conversar com você aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, né, tenha entendido essas diferenças entre os papéis, a participação do analista de BI, onde é que ele entra nesse novo cenário de carreiras, certo? Se você se encaixa em alguma dessas carreiras, né, comenta aqui pra gente interagir. Se você gostou também, dá um like. E qualquer comentário sobre sugestão ou dúvida sobre esse vídeo, também comenta. E nos vemos no próximo vídeo. Falou? Tchau, tchau.